Rapaziada, rapaziada, grande música do Wagner, rapaziada 1906, pá, vejam lá se o som está bom, o som está ok, como é que está o som? Digam aí, como é que está o som, se estão a ouvir bem, se não estão, vão dizendo aí qualquer coisa antes de eu começar a ler, rapaziada. Digam aí se está tudo ok, 1, 2, experiência, está-se a ouvir bem ou não? Como é que está, rapaziada? Como é que está o som? Pá, vim hoje aqui só por causa da comparação que apareceu aí do Inzé, esse filho de uma grande puta. Epá, está morto, enterrado, já os bichos o comeram, estes porcos do caralho da comunicação social portuguesa que é só lampionagem. A gente este ano vamos ter uma rúbrica aqui na Rapaziada 1906, só desancar nos jornalistas. Pá, lembram-se quando a gente dizia, não comprem jornais, não vejam os canais da lampionagem, se bem que em Portugal é tudo canais de lampionagem. Epá, tem de parar de alimentar esses porcos do caralho, que é só lampiões da imprensa, que é um ódio ao Sporting que eles têm, e é só vem a merda do Panelas à frente. Só o Panelas. E agora foram desenterrar o Inzé para fazer uma comparação que não tem comparação nenhuma. Pá, ninguém sabe quem é o Inzé fora de Portugal, neste momento. Melhor jogador português fora de Portugal. Vocês perguntam a alguém, pá, quem é o melhor jogador português de todos os tempos? Cristiano Ronaldo. Nem tem conversa. Ah, mas havia um que era o Inzé. Não, o Inzé, ninguém sabe quem é. Fora de Portugal. Em Portugal, desenterraram o Inzé. Que é para coisa, não, foram lá ao Pintelhão, coisa, abriram aquela merda e tiraram lá o Inzé, que é para ainda continuar. Não sei o quê. Esse filho de uma grande puta e os filhos da puta que o foram desenterrar também. Bom, então, eu andava aqui quieto, pá. Quero informar que estive ausente, porque como vocês sabem, eu ando sempre em negócios aí pelo mundo e agora abri uma casa de vacas, uma casa de lampionas, basicamente. Abri uma casa de lampionas na Tailândia. Pronto, aquilo está lá escrito no dialeto deles e a casa de vacas chama-se a Lampiona. Abri mesmo, eu mais 3 sócios, abrimos uma casa de putaria, a Lampiona, é o nome da casa de vacas. E a gente recrutámos para lá, obviamente, gajas de Portugal. Logicamente, lampionagem, que são todas. Tudo o que é putaria em Portugal são as lampionas. E então a gente tem as gajas de lá e depois temos estrangeiras. Vamos para pronto, que é o fetiche dos orientais, são as não orientais. Então o que é que a gente se lembrou? Vamos trazer vacaria de Portugal para cá, para a Tailândia. Eu estou a falar da Tailândia hoje. Estou aqui no... Falta o quadro da minha casa cá atrás, não está. Então, a gente trouxemos um avião cheio de putas, só lampionagem. Putas, lampionas, que é para a casa a lampiona, a casa que nós abrimos. Então, por isso eu andei afastado. Pá, andei afastado, não deu para vir aqui, mas pronto, nós vimos por causa daquilo do Inzé, desenterrarem o Inzé. Então, eu queria hoje ler aqui a verdadeira história do Inzé. Vou ler aqui hoje a verdadeira história do Inzé e por isso é que eu vim cá. Eu sei que vocês andavam com saudades, mas a rapaziada vai voltar em grande, está a voltar. A rapaziada, aliás, nunca desapareceu. Nós estamos aí, nós andamos aí em todo lado. Então hoje vim cá para coisa. Vou começar, em primeiro lugar, com um pequeno poema portanto, mudar a nossa linha. E então cá vai. Um poemazinho que foi enviado há uns tempos, pá, eu peço desculpa por nós não termos conseguido, entretanto, fazer diretos, mas aqui vai sob o pseudónimo de Fernando Pessoa Antilampião para começarmos a direto de hoje. Lampião labrego, lampião mendigo, há 20 anos atrás guardo uma bela memória contigo. Numa noite de lua cheia dormi com a esposa do inimigo. Última quinta-feira de novembro era noite de castigo. Concebemos um ser cujo nome não digo, enquanto o corno estava em Espanha a levar 7 do Celta de Vigo. Lampião mendigo, lampião da cagadeira, batata com pregos em cima de ti é a nossa brincadeira, partimos-te a cabeça com uma tábua de madeira, na tua direção arremesso de cadeira, acabamos a diversão com 3 tiros de caçadeira, mandamos-te com o caralho debaixo da cova estopeira.
Lampião da cagadeira, lampião paneleiro. És facilmente detectado pelo teu estilo azeiteiro. Bebes vinho de pacote na casa do taberneiro. A falar és labrega, a jogar és batuteiro. Roubar-te é inútil, na carteira não tens dinheiro. O teu pai é o teu irmão e o teu filho é do padeiro. Lampião paneleiro, lampião de merda. És a chacota nacional toda a noite e todo dia. Rir por causa de ti é uma garantia. A tua prima é a tua tia. A tua mãe é a tua tia. Não, a tua prima é a tua irmã. A tua mãe é a tua tia. Se não fosse inventado, muito menos a gente ria. Lampiões de merda, lampiões filhos da puta, índios mal cheirosos, voltem para a vossa gruta, analfabetos do caralho, são a vossa tribo toda, o que a gente quer é que a vossa raça se foda. Partir-vos os cornos é a nossa boda. As vossas mulheres ao pé de nós, rock and roll a noite toda. Lampião filho da puta, lampião desgraçado, ao Jamor pensavas que ias, ao Jamor tu não vais. O Bruno Fernandes sozinho maltratou os animais. Em Alvalade no mês passado viu. A tua derrota tu choraste. A tua derrota a gente riu. Ó lampião do caralho, vai para a puta que te pariu. Lampião desgraçado, lampião cabeça de cu. Vês a rapaziada a chegar, foges como um canguru. Por mais que fujas, vamos sempre te apanhar. A par de uma boa noite, temos uma sova para te dar. Esses cornos partir a tua cara desfigurar. Mas melhor que te foder a cara e pontapear-te o abdômen é fazer isto tudo ao som de uma sinfonia de Beethoven. Não foi? Era do Wagner, mas pronto. Uma pergunta. Rapaziada, não tem nenhum fecheiro digital com as moradas dos rabolhos que aparecem todas as semanas na TV para lá? Estes e aqueles que se dizem parciais, mas que na verdade não são. Obrigado por teres lido o meu poema no direto 17 de janeiro de 2019, ao minuto 16. Continua os teus diretos. Obrigado tu pelo teu poema. Temos um fecheiro digital com moradas de lampionagem, vários, moradas de jornalistas, moradas de árbitros, moradas de gajos do Sporting que não valem um caralho. O Sporting também está cheio de merda. Tem muita merda no Sporting. E a gente também tem as moradas desses filhos da puta todos. Que são esses os culpados da gente não ser campeões. Mas a gente, para essa gente deste ano, vamos ter umas surpresas para eles. Ok? E então temos as moradas dessa gente toda, logicamente. Pronto, ficou aqui a minha resposta à tua pergunta. E continua a mandar os teus poemas e a mandar as tuas perguntas, que para nós aqui vai ser sempre um prazer ler. Então, continuando aqui o direto sobre a questão do Inzé, esse grande da porco, esse filho da puta. Hoje vamos finalmente desvendar aqui o mito do Inzé. Então é o seguinte, boas rapaziada, boas Miguel, conforme combinado no meu último texto, irei continuar com a minha rúbrica acerca de factos mais ou menos verídicos sobre o Sporting e a escumalha da humanidade, a lampionagem. O meu último texto foi apenas uma pequena brincadeira alusiva às pasadas de merda que o nosso clube contrata. No outro texto irei aprofundar este tema. Vamos então ao que interessa. A temática de hoje é sobre o Inzé, Zévio, King Kong, Rei do Tremoço, Whisky Barato, Elefante Branco, Ruto Malosso, enfim. O sujeito ou ex-sujeito tinha muitas alcunhas, como qualquer lampião que se preze. O que irei abordar é a forma como o marketing lampiónico conseguiu fazer deste moçambicano um suposto ídolo para a lampionagem, que nisto estão bem a cagar que o seja, pois o ídolo deles não pode ser o pai, porque não sabem quem é. Logo aí ficam com opções reduzidas. Mas mais preocupante, fizeram com que fosse um ídolo para muitos portugueses, incluindo malta Sporting, ou que se diz Sporting, que é aquilo que eu digo. E isso é que me causa um tremendo transtorno. O texto é algo extenso, pois analisa pormenorizadamente a carreira da Ruth na seleção portuguesa, pelo que pode tornar-se algo entediante para quem ouve. Mas como considero que é um trabalho de análise ao Zévio, nunca antes feito em sítio nenhum, gostaria de o partilhar com a rapaziada. Segue em anexo. Para o próximo texto, irei analisar todas as contratações feitas pelo Sporting desde a época 2002-2003, explanando estas como uma das principais razões para o insucesso desportivo no futebol. Sporting sempre, morta a lampionagem, Kutzov da Malveira. E agora, começa então aqui. Inzé, o mito sobre o melhor jogador moçambicano de todos os tempos. Nem isso foi, mas pronto, adiante. Redigido, analisado e odiado por Kutzov da Malveira. Sporting sempre, morta a lampionagem, sem ordem preferencial. Então cá segue. Um índice, isto é um trabalho a sério, com introdução, depois tem as épocas. Bem, são 11 páginas, mas a gente vai aqui devagarinho. Introdução. Serve o presente artigo para desmontar toda uma narrativa criada pela lampionagem em como a Ruth Malosso, nome original do Zévio, foi um grande jogador pela seleção nacional e contribuiu bastante para o reconhecimento português no estrangeiro. Toda e qualquer opinião dada neste artigo é anti-lampionagem e pró-Sporting. Todo e qualquer dado estatístico e competitivo presente neste artigo é factual e facilmente comprovável.
Este artigo é sugerido como leitura obrigatória para quem se preze pela verdade no futebol, pelo ódio aos lampiões e queira manter um estilo de vida saudável, pois possui muitos alertas do que o alcoolismo e a ravelhice causam. À lampionagem, desejo do fundo do coração o seu holocausto. À malta Sporting, desfrute desta leitura e que a saiba transmitir como um ensinamento aos demais. Então cá vai. Época 60-61. Segundo consta, o Inzé chegou a Portugal em dezembro de 1960. Pelo que nessa época registram-se apenas 2 jogos e 2 golos. Nada de surpreendente, pois o que não faltam são jogadores com menos do que 10 jogos e número igual ou superior de golos. O que temos de analisar é sempre a nível de consistência no longo prazo. Mas com este facto desmistificamos já uma lenda que paira na cabeça de muita gente. A lampionagem tem 2 taças dos campeões europeus. Chamemos-lhe Champions, para facilitar. Sendo que a primeira foi ganha precisamente nesta época, onde o Inzé participou em 0 jogos. 0. Apenas fez um jogo para o campeonato contra o Belém e um para a Taça de Portugal contra o Setúbal. Nem vou falar na forma como a lampionagem ganha esta Champions. Derrotou os poderosos Arts, Uipest, Aros, Rapid Viena, só defrontando o Barça na final. Mas com tudo isto concluímos que a vitória nessa Champions teve 0 contributo e 0 mérito do Inzé. Os principais obreiros da conquista foram Zé Águas e Zé Augusto. Já patinaram. Ou se não patinaram, acho que já foram para o caralho. Bom, ou se não foram, deviam ir. Inzé começou a jogar regularmente e também a fazer golos. Ganharam também a Champions nesse ano, tendo o Inzé contribuído com alguns golos durante as primeiras fases a eliminar. Não marcando qualquer golo contra o Tottenham nas meias finais e fazendo 2 golos na final ao Real Madrid, Real que contava com Puskás e Di Stéfano na sua equipe. No entanto, o melhor marcador da competição foi Heinz Strel, com 8 golos. E no segundo posto, Justo Terrada e Puskás com 7 golos cada. O Inzé fez 5 golos. Concluindo esta parte, Inzé foi importante neste título, mas considero que teve tanta importância como Zé Águas e Zé Augusto, com 6 e 4 golos respectivamente. Os jogadores que em 62 já contavam 2 Champions. Curiosamente, quem foi campeão de Portugal nessa época foi o Sporting, o grande Sporting. Não houve nenhum lampião nos 3 melhores marcadores. Mas o primeiro argumento começa a desfazer toda a teoria de que o Inzé foi isto e aquilo para Portugal, começa agora. Mundial do Chile 62. Em 62 jogou-se o Mundial no Chile. Existiu uma fase de qualificação para tal. Durante o ano de 61, as qualificações na altura eram em grupos de 3 ou 2 seleções, jogando-se em casa e fora. O Inzé não jogou nos 2 primeiros jogos. Portugal ganhou 6-0 ao Luxemburgo, empatou a 1 com a Inglaterra. Ambos jogos em casa. Já estão a perceber o que aí vem. Ora bem, no jogo no Luxemburgo, o Inzé joga, faz um gol e Portugal perde 4-2. Exatamente. Jogo em Inglaterra. O Inzé joga e Portugal perde 2-0. Ficando fora do Mundial. Então querem ver que o bêbado que disse que não fez tantos golos na sua altura porque não jogava contra o Frankenstein e o caralho, vai levar 4-2 ao Luxemburgo. Conclusão. Primeira cavadela, primeira minhoca. Primeira competição internacional que a seleção com Inzé falha. Esse mito da seleção que era o melhor da rua dele e o caralho falha a primeira competição a que tenta a qualificação. Esperem, esqueci-me de vos dizer que o Luxemburgo tinha lá um grande jogador, um ídolo para todas as idades, chamado Adi Schmidt, que na altura jogava no Fola Esch, essa potência do futebol mundial, que meteu 3 batatas na potentosa seleção do caralho do Inzé. Nota, daqui em diante irei focar-me nas competições internacionais de seleções, pois o que pretendo concluir é de que o Inzé teve tanta preponderância na seleção como qualquer bom jogador teria naquela altura. A desmistificação que pretendo fazer é de que ele não passou de um jogador importante na lampionagem. No que toca à seleção, ele não passa de um produto de marketing. Muito menos no que toca a ser o melhor jogador de português de merda alguma. Europeu de Espanha de 64. Os europeus da altura disputavam-se de forma diferente. Eram apenas apuradas 4 equipas, sendo que se disputavam logo meias finais. Terceiro e quarto lugar e final. Basicamente era uma Final Four. Sendo que as qualificações decorriam por eliminatórias, jogos casa e fora. Em caso de empate ocorreria um terceiro jogo em campo neutro. Resumindo e concluindo, era como se o europeu começasse na qualificação e fosse até o suposto europeu. Isto é, os 16 avos, os oitavos e os quartos eram tomados como qualificação. Depois ocorria a Final Four, num país em específico. E aí já consideravam como europeu. Depois desta contextualização, Portugal, como todas as outras seleções, começou nos 16 avos de final, na altura chamados de ronda preliminar. O primeiro jogo ocorreu na Bulgária contra a seleção local, onde foram derrotados por 3-1, sendo que o Inzé marcou o tento de honra de Portugal. Na segunda mão,
O jogo foi no Restelo, tendo Portugal ganho por 3-1, sendo que o Inzé ficou a seco. O jogo de desempate ocorreu em Roma, tendo Portugal perdido por 1-0 e ficando fora do Euro 64. Concluindo, mais uma grande conquista do Inzé pela seleção portuguesa. Principalmente contra uma Bulgária totalmente banal, sem jogadores de renome nem conquistas internacionais. Mundial Inglaterra 66. Na qualificação para este Mundial, Portugal disputou o respectivo grupo contra a extinta Checoslováquia, Roménia e Turquia. Portugal apurou-se em primeiro lugar, tendo o Inzé marcado 4 golos à poderosa Turquia, 3 golos no 5-1 em Portugal e 1 golo no 0-1 na Turquia. 1 golo à Checoslováquia, no 0-1 em Bratislava, e 2 golos à Roménia no 2-1 no Jamor. Sendo que ficou em branco no 0-0 em casa contra a Checoslováquia e também na derrota por 2-0 na Roménia. Foi cumprido o objetivo, faça um grupo abaixo do potencial de Portugal. Lá foram eles ao Mundial de Inglaterra. O grupo foi constituído por Portugal, Brasil, Hungria e Bulgária. Na teoria, 3 seleções a disputar o apuramento. Brasil como bicampeão mundial como favorito e Portugal e Hungria disputariam o segundo lugar. Portugal começou por ganhar 3-1 à Hungria, sendo que o Inzé não marcou nenhum gol. Portugal ganhou 3-0 à Bulgária, tendo o Inzé feito um gol. Posto isto, o apuramento estava bem encaminhado, faltava enfrentar o difícil Brasil. Contar-vos um pouco sobre o pré-mundial deste Brasil. Com uma pequena pesquisa no Google, descobre-se rapidamente vários artigos sobre como foi o Mundial 66 deste Brasil. São inúmeros os relatos de má preparação, decisões políticas a influenciar a convocatória, erro na inserção do nome de um jogador na convocatória, levando a que outro jogador que não pretendido fosse convocado, mudanças no staff técnico antes do Mundial. Foi, portanto, uma preparação nada coincidente a um bicampeão em título que acabou por comprometer a sua prestação. Já durante o Mundial, o Brasil ganha a Bulgária por 2-0, com golos de Garrincha e Pelé, mas os búlgaros acabam por lesionar o melhor jogador de sempre, do Santos. Exatamente, o melhor jogador de sempre, do Santos. E Pelé não jogou contra a Hungria. E acabaram por perder 3-1. Estava então difícil o apuramento à fase seguinte. Portugal-Brasil correu com grande pompa e circunstância. De um lado, o bicampeão mundial, tentando manter viva a esperança no apuramento para os quartos de final. Do outro lado, a seleção portuguesa contava com o melhor jogador do bairro de Carnide. Na altura contava com 2 ruas, 8 apartamentos e 3 moradias. Pois bem, o selecionador brasileiro decidiu fazer 9 alterações para este jogo, deixando Garrincha no banco. A recordar que a dupla Garrincha-Pelé, o Brasil nunca perdeu um jogo. Portugal ganhou por 3-1, sendo que o Inzé marcou 2 golos. Excelente resultado em teoria, mas atendem ao seguinte. São vários os vídeos no YouTube com o resumo deste jogo. A tática de Portugal foi simples. Anular o astro santista com fruta, até mais não. Há até uma entrada do nosso Moraes, em que Pelé sai em ombros. Lembrar que na altura ainda não existia a possibilidade de efetuar substituições. Pelé retorna ao campo na segunda parte, sendo várias as imagens do brasileiro a cochear. Evidentemente em dificuldades, constando até no relato brasileiro, que apenas entrou para fazer número. Face a todos estes fatores, pré e durante o Mundial, não me parece tão heroica a vitória portuguesa. O que não faltam aí são mundiais em que a seleção campeã em título é derrotada nos grupos. Veja-se a Alemanha no Mundial 2018, a Espanha no Mundial 2014, a Itália no Mundial 2010. O Lozano, que marcou o golo vencedor do México contra a Alemanha, foi levado a melhor jogador do mundo por isso. O Vitek da Eslováquia, que marcou 2 golos à Espanha no Mundial 2014, foi levado a melhor jogador do mundo por isso. Não me fodam. Surpresas destas acontecem em todas as competições, a todos os níveis, e face às condicionantes na seleção brasileira, como já disse, não me parece ter sido um feito tão hercúleo como pretendem anunciar. Portugal passa então em primeiro lugar e defronta nos quartos de finais a poderosíssima, inigualável, sempre temida e nunca destronada Coreia do Norte. Ora bem, eu sou um gajo relativamente novo e sempre que ouvia falar na seleção, o feito mais histórico que relatava era o 3º lugar no Mundial de 66 e o mítico 5-3 à Coreia do Norte. Fui engolindo esta cantiga até aos 5 anos, porque depois disso comecei a pensar pela minha cabeça, pois não sou acéfalo como a lampionagem, porque quando se olha para este jogo não se vê nada de heróico, apenas se vê uma seleção super favorita a levar 3-0 aos 25 minutos e depois vir ao jogo, tendo marcado o 2-3 ainda antes do intervalo. Agora, vejamos uma coisa. Sabem quantas vezes a Coreia do Norte foi ao Mundial? 2. Portugal enfrentou-as ambas as vezes. 66 e 2010. Numa, borrou a cueca para ganhar 5-3. Noutra, espetou 7-0. Onde está o feito heroico? E os anormais dirão, e tal, a Coreia do Norte nesse ano ganhou 1-0 à Itália e passou o grupo. Sim. E verem que a Itália jogou 60 minutos com 10 jogadores e que a Coreia do Norte só passou porque no dia seguinte a União Soviética ganhou 2-1 ao Chile e por milagre acabaram por passar.
Portanto, neste jogo o Inzé marcou 4 golos, 2 de penalti, e foi elevado a herói nacional por este feito espetacular contra uma seleção também estreante em mundiais, que era e continua a ser a potência mundial Coreia do Norte. Quando chegou o jogo a sério, meias finais contra a Inglaterra. Portugal levou 2-1 no bucho e o Inzé fez apenas um gol. Sem muita história este jogo. Jogaram contra a seleção da casa e que viria a ser a campeã mundial. Com um gol envolto em polémica contra a Alemanha. Os relatos que há foi que esta seleção inglesa sempre se pautou pelo pragmatismo e pela entrega em cada jogo, sendo campeã mundial pela sua raça e querer e não tanto pela qualidade futebolística. No jogo de terceiro e quarto lugar, Portugal jogou contra a União Soviética, que tinha como grande jogador o guarda-redes Lev Yashin, mas que daí para a frente era uma seleção algo banal. Portugal ganhou por 2-1, tendo marcado o Inzé de penalti e o Torres. Nada a apontar. Portugal, com isto, no seu ano de estreia em mundiais, conseguiu um belo terceiro lugar. Agora, não concordo e repudio que venham com a historieta de heróis disto e daquilo, porque heróis são os que ganham, todos os outros não passam de aspirantes a tal. Europeu Itália 68. Os moldes de disputa foram exatamente os mesmos que no Euro 64. Final Four. Contudo, a qualificação já foi feita por grupos, passando do primeiro de cada um para os quartos de finais e depois a Final Four era feita num país escolhido. Portugal, o Super Portugal de Inzé, mais uma vez não se qualificou. Portugal dividiu o grupo com Bulgária, Noruega e Suécia. Passou a Bulgária em primeiro lugar e desenganem-se os que pensam que esta Bulgária era da sua geração de ouro, pois essa só aparece nos anos 80 e 90. Esta Bulgária tinha como referência Risto Bonev, que até agora é o terceiro melhor marcador da seleção, que jogou no poderoso Lokomotiv Plovdiv. Portanto, nesta caminhada, o Super Inzé, e estava nome de super-herói de ranhosos, que se rasgam logo à primeira, fez os 6 jogos e obteve a excelente performance de 2 golos frente à potência noruega, na vitória por 1-2 em Oslo. Em suma, Portugal ganhou os 2 jogos à Noruega, perdeu 2 contra a Suécia e a Bulgária e empatou outros 2 contra as mesmas 2 seleções. Concluindo, mais uma competição internacional de seleções que a geração de caralhos do Inzé não jogou. Mundial México 70. Apuramento para o México 70. Portugal teve no seu grupo Roménia, Grécia e Suíça. Acho que já estão a prever o que aconteceu, não é? Ora bem, tudo começou bem quando na primeira jornada Portugal ganhou por 3-0 à Roménia com 0 golos do inigualável Zébio. Vamos mudar o nome para não cansar. Mas tudo descamba quando no final do apuramento Portugal, essa seleção que se tornou uma potência mundial desde a chegada da Ruth, ficou em último lugar do grupo. O Zébio fez os restantes 5 jogos do grupo, onde marcou um gol na derrota por 4-2 na Grécia. Um gol no empate frente à Grécia, 2-2 em Portugal e um gol no empate na Suíça por 1-1. Portanto, mais uma inabalável prestação do Sr. VAT 69. Concluindo, mais uma grande competição em que o Super Zébio e a sua seleção emprestada não participaram. Europeu, Bélgica 72. A qualificação para esta prova decorreu da mesma forma que para o Euro 68. Portugal teve como grupo Bélgica, Escócia e Dinamarca. E adivinha o que aconteceu? Portugal não se qualificou. Expectável, não? Neste apuramento, o Zébio fartou-se de encantar o público, tendo feito um golo à estonteante Escócia, na vitória por 2-0 em Portugal, e um golo à fantástica Dinamarca, na vitória por 5-0 em Portugal. Concluído. Até cansa de dizer, mas, mais uma vez, a seleção incomparável, inigualável, inalcançável de Ruth não conseguiu apurar-se para uma competição de seleções. Mundial da Alemanha 74. Portugal com um grupo fortíssimo no apuramento. A mítica Bulgária de Risto Bonev, lembram-se dele, esse mito do futebol mundial. A poderosa Irlanda do Norte, que contava com Jorge Best, muito parecido ao Zébio. A diferença é que um era um grande jogador, as putas que comia eram boas e o whisky que bebia era do bom. E a seleção do Chipre, essa potência. Inzé, neste apuramento, já não participou em todos os jogos. As ressacas já custavam a digerir. Participou em 4 dos 6 jogos, tendo feito apenas um golo à Irlanda do Norte de penalti no empate 1-1 fora. Eu avisei que as ressacas pesaram bem mais. Só para verem, no jogo contra a Bulgária em casa, ficou 2-2, ele até saiu aos 28 minutos. Imaginem o cabeção do animal. Com tudo isto, Portugal ficou em segundo lugar e voltou a não se apurar para uma competição de seleções. Não estava nada à espera. Conclusão. E após esta fase de qualificação, terminou a sua carreira na seleção, sendo que o último jogo que fez foi mesmo o que saiu aos 28 minutos contra a Bulgária. Uma despedida à medida da banalidade do jogador que foi para Portugal. Vamos agora fazer um resumo rapidinho sobre a prestação do Inzé na seleção. Jogos, 64. Golos, 41. Estatística apelativa, mas agora vejamos que 9 golos foram no Mundial 66, onde meteu 4 na poderosa Coreia do Norte.
15 golos em amigáveis, incluindo a Taça Independência, organizada pelo Brasil em 72, e como Portugal não foi ao Euro, lá foram eles passear e bronzear-se um bocadinho. Ninguém avisou, foi o Inzé, que mais bronzeado só o carvão. 17 golos em qualificações para competições internacionais. Agora vejamos que dos 41 golos, apenas 16, 9 no Mundial de 66, mais 7 na qualificação Mundial de 66, foram influentes e contributivos para uma boa prestação da seleção portuguesa. Ou seja, apenas cerca de 39% dos golos que o Zébio fez foram importantes para Portugal. Todos os outros serviram para ficar pelo caminho em todas as qualificações. Uma última estatística para ficarem esclarecidos. No período em que o Inzé competiu pela seleção, fez efetivamente 41 golos. No entanto, a seleção nesse mesmo período fez 110 golos. Ou seja, o Supersónico Inzé fez menos de metade dos golos da seleção no seu período. E não me vão dizer que ele foi o jogador preponderante que dizem ter sido. Agora, após isto, acham que faz algum sentido este ex-bêbado ter tido honras de panteão nacional, luto nacional, uma faixa gigantesca na sede da Federação, desde que padeceu de sobriedade e toda a bajulação nacional que teve durante a vida e após a morte? Ainda não se compenetram que este gajo foi nada mais do que um produto de marketing dos Lampiões? Eu admito que ele para os rabolhos foi um gajo importante. Ganhou 11 campeonatos, uma taça dos campeões europeus e marcou uns quantos golos contra o Rio Pel, Torriense e mais uns quantos mija na escada. Mas para Portugal, país e seleção, foi alguém influente. Viveu desde 61 em Portugal e morreu sem saber falar português fluente. Querem mais provas que somos um país governado e influenciado por lampiões? Agora que já vimos que a Ruth para Portugal foi tão influente como qualquer outro jogador que participou na seleção portuguesa durante o mesmo período, vamos com meia dúzia de argumentos desmontar a narrativa de que o Zébio é sequer comparável ao Cristiano Ronaldo, quer a nível de clubes, quer a nível de seleções. Cristiano Ronaldo tem 5 Ligas dos Campeões, Inzé tem uma. Cristiano Ronaldo tem 5 prémios melhor do mundo, Inzé tem um. Nem vou referir que o ganho pela Ruth não contemplava jogadores sul-americanos. Cristiano Ronaldo tem 4 presenças em europeus e 4 possíveis. Inzé tem 0 participações em 3 possíveis. Cristiano Ronaldo tem 4 presenças em mundiais em 4 possíveis. Inzé tem 1 participação em 4 possíveis. Cristiano Ronaldo jogou no estrangeiro em Manchester United, Real Madrid e Juventus. Inzé no estrangeiro jogou nos Boston Minutemen, Monterrey, Toronto Blizzard, Las Vegas Quicksilvers e New Jersey Americans. De todos estes clubes, apenas o Monterrey não se encontra extinto. Querem que continue ou ficamos por aqui? Eu acho que é melhor, pois a Ruth já deve estar a dar voltas no caixão da sobriedade conquistada. Alguém se lembra do Zébio antes de 2002? Desde que o Orelhas entrou, que o tornou um herói lampiónico e com toda a sua influência na Federação Portuguesa e Governo conseguiu colocá-lo como herói nacional. Epá, se o tivessem mantido como herói lampiónico, para mim era-me igual. Estava-me bem a cagar, pois é um herói à medida deles. Bêbado, asqueroso e sem saber quem é o pai. Agora é transportar este grande monte de merda para herói nacional, utilizando falsos saudosismos e verdades omitidas, como as 6 competições internacionais que a seleção falhou enquanto ele lá andava. Nem vou pegar nas declarações que este merdoso teve para com o Sporting Clube Portugal. Nem sobre Cristiano Ronaldo, pois os dados que deixo neste artigo chegam e sobram para desmontar qualquer narrativa sobre este lampião bêbado. E pronto. Assim acaba. Aqui desmontámos Rapaziada 1906, a desmontar o mito do Inzé, esse filho de uma grande puta, à imagem da lampionagem, que batem punhetas com o cu, esses lampiões do caralho, não sabem quem é o pai, e assim continuarão sempre a ser. Rapaziada, isto hoje foi só aqui uma chegazinha para darmos sinal de vida. A rapaziada está aí. Vamos continuar este ano a nossa luta. A luta tem que ser forte, porque os gajos controlam tudo, a lampionagem controla tudo. E se vocês param de lutar, a coisa pior é. Já assim é a merda que é. Se o pessoal para de lutar contra eles, rapaziada, Sporting pode comprar quem quiser, ou pode, não vai lá. E eles vão sempre dizer, não sei o quê, vão sempre inventar histórias, isto e aquilo. Então aqui ficou, rapaziada, a história desse ciclo, esse babadolas, esse filho de uma grande puta, do Inzé. Ok? A verdadeira história. E da lampionagem, a imagem da lampionagem, é isto que eles são. Os rabolhos, esses porcos do caralho. Então é isto, rapaziada. Foi um prazer rever-vos. Estava com saudades vossas. Eu vou voltar, agora brevemente, com mais tempo. Continuem a mandar os vossos textos. Mandem os vossos textos que a gente vai ler aqui. Vamos recomeçar outra vez, com calma. Eu vou dando notícias da Casa de Vacas Cabrinho.
das lampiões que estão aqui a trabalhar e pronto. Porque é assim, as lampiões que estão aqui a trabalhar são mães de alguns, que eles sabem que elas estão ali a abolir, porque senão como é que eles vivem? Não trabalham, só roubam, está difícil para roubar a lampionagem. São os porcos do caralho, não sabem quem é o pai, então tem que ser a mãe a vir atacar para lhes dar dinheiro. E é isto, rapaziada, já sabem, combate à imprensa lampiã, temos que ser fortemente acutilantes contra a empresa lampiã, que faz parte do grupo, faz parte da máfia lampiã, todos os dias a malhar no Sporting e todos os dias a transformar em ouro um local em que a gente só vê merda, e eles todos os dias. Agora este o Félix, ou não sei, este o Félix vai ser como o João Pinto quando foi para lá para o Atlético de Madrid, vai jogar no B. E pronto. Então é isso, rapaziada. Forte abraço a todos, já sabem. Morta a lampionagem. Viva o Sporting Clube Portugal. Continuem a mandar os vossos textos. Foi um prazer rever-vos. E denúncias. Mandem denúncias contra a lampionagem. Mandem denúncias do que está mal no Sporting. Temos que continuar a vigiar o Sporting. Mandem, que a gente vai ler aqui. Rapaziada, 1906, o único lugar onde todos os sportinguistas têm voz. É aqui. Rapaziada, forte abraço. Foi um prazer rever-vos. Viva o Sporting. Morte aos lampiões, esses grandes esportes.